Já voltamos e as centrais telefônicas do Clube 700 estão aguardando a sua ligação. Se deseja que oremos por sua vida, por um amigo ou familiar que esteja passando por uma situação difícil, pode contar com a gente. Ligue para um dos números que aparecem na sua tela e os nossos conselheiros vão orar com você. Ligue agora, será um prazer tê-lo conosco. O carro de Kevin Lipscomb se choca contra um caminhão. A situação era grave e os médicos não acreditavam que ele pudesse resistir. Mas desconhecidos de diversos lugares se juntaram a seus pais e amigos em oração. O resultado dessa história você confere agora. Eu falei com ele novamente e perguntei: ele está mal? E ele disse: David, venha logo para o hospital. A esposa de David, Vicky, que é enfermeira, tinha acabado seu turno quando foi chamada ao hospital. Na sua chegada à UTI, ela foi informada de que não havia esperança para seu filho Kevin, de 16 anos. As primeiras palavras que disse foram: onde podemos orar? David, Vicky, seu pastor Steve Ball e mais alguns amigos começaram a interceder intensivamente pela vida de Kevin. Eu estava muito determinada. Para mim era um negócio. Eu estava determinada a tratar aquilo como um negócio. Posso dizer honestamente que minhas emoções não vieram à tona. E eu tive que me concentrar muito no que ia dizer a Deus e a Satanás. Vi que o pastor estavam orando e proferindo as escrituras e somente repetindo a Deus suas palavras. E eu estava andando ao redor da sala orando. Realmente, ela colocou em prática o que a fé significa de verdade. Eu disse a todos na manhã do domingo seguinte que ela era determinada. Exatamente como todos deveriam ser, era um verdadeiro exemplo de fé. Kevin parou o carro na frente de um caminhão lotado de entulho. O caminhão vinha a 72 km por hora e o atingiu, arrastando-o por uma vala por mais 27 metros até um córrego, fazendo-o bater em uma árvore. Andrew e Lila Person foram os primeiros a chegar à cena do acidente. Ela pulou do carro e correu. Eu corri atrás dela e cheguei e olhei pro Kevin. E ele não estava respirando, estava sem pulso, não se movia. A primeira coisa que eu fiz foi colocar a mão em sua cabeça e dizer: em nome de Jesus. Enquanto a senhora Person orava por Kevin, uma outra senhora, que surgiu aparentemente do nada, ficou ao seu lado e juntou-se à oração. Ela orava enquanto eu dizia: Jesus, porque eu não conseguia achar as palavras. E a última coisa que eu ouvi aquela mulher dizer foi: Jesus, não leve a vida dele, poupe sua vida. Dê a ele outra chance. E quando nos afastamos, eu não a vi mais. Não sei para onde ela foi, nem sei de onde ela veio. O paramédico Richard Johnson foi o primeiro a chegar. Eu cheguei ao acidente e vi o paciente com metade do corpo para fora do carro. Meus primeiros pensamentos foram de que ele estivesse morto. Ele quase não tinha pulsação e parou de respirar. Então eu reposicionei a sua cabeça e ele voltou a respirar novamente. Várias vezes Kevin parou de respirar, mas a cada vez foi revivido. Os médicos e a equipe médica receberam a ligação e estavam preparados para o pior. Quando cheguei aqui, Kevin estava sobre a maca e percebi que não estava respirando. A respiração estava muito fraca e não reagia a nada e não se movimentava, então suspeitamos de uma lesão na coluna vertebral, mas constatamos uma lesão na cabeça. Notamos que ele não tinha reflexos. A intubação é relativamente intensa quando o estímulo se vai. E havia pessoas que brigavam conosco e tivemos que impedi-las de fazer isso. Kevin não fez nenhum movimento, o que me fez ficar bem mais temeroso. Dr. Chung, professor assistente em cirurgia, estava esperando por Kevin no hospital Birmingham. Em primeiro lugar, de acordo com as circunstâncias do acidente, a informação nos foi passada. O status da sua função mental era que ele teria sido entubado e perdeu a consciência em um grau significativo. Nós estávamos preocupados com o possível sangramento em sua cabeça, que o levaria a um estado mais grave, criando a necessidade de cirurgia imediata. Kevin estava preparado para ser transportado de helicóptero de Gadsden até Birmingham. Durante esses momentos finais, as orações para Kevin tornaram-se mais emocionais e muito intensas. Kevin, eu falo com cada osso do seu corpo, falo com sua coluna vertebral, eu falo com seu cérebro. Você deve resistir em nome de Jesus. Nessa hora, Vicky foi informada pela enfermeira que havia cerca de 200 jovens e adultos no estacionamento para fazer orações de apoio a Kevin. Ela saiu e disse à multidão:
que queria que eles formassem 2 filas, ficando de frente uns para os outros. Eu queria que eles levantassem suas mãos quando Kevin passasse por eles e pedissem a Deus que curasse seu corpo e o louvassem por nos ter atendido. Então eu perguntei se fariam isso e eles disseram, sim, faremos. Mas nem Vicky estava preparada para o que viu quando tiraram Kevin para ir para o helicóptero. Era mesmo uma visão muito comovente. Aquilo me ajudou muito, porque eu soube naquele momento que eu não estava só, que 200 pessoas haviam pedido a ajuda de Deus junto a mim. Um dos médicos estava tão surpreso que perguntou ao paramédico Richard Johnson qual a fé daquela família. E ele respondeu, são a Igreja de Deus. Quando Richard disse Igreja de Deus, não sabia que era mesmo Igreja de Deus naquelas 2 fileiras. Eram batistas, metodistas, católicos, era a Igreja de Cristo, eram pentecostais. Aquela era a Igreja de Deus. E lá não havia muros de denominações. E todo mundo, em comunhão, levantou suas mãos e louvou a Deus pelo milagre que ele estava fazendo na vida de Kevin. E o jovem que eles colocaram naquele helicóptero não era o mesmo jovem que chegou em Birmingham. A equipe de cirurgiões que esperava para realizar procedimentos salva-vidas em Kevin foi dispensada. Nenhuma cirurgia foi necessária. 5 dias depois, Kevin saiu do hospital andando. Na chegada ao hospital, em 18 de abril, ele estava muito mal. Dependia de um respirador para ajudá-lo a respirar, sabe? E então, 5 dias depois, já estava apto a comer e sair do hospital andando. Foi um milagre. O motorista do caminhão, Sr. Barron, nunca esquecerá aquele dia. Eu só me lembro dele aparecendo na minha frente e ele se virou e olhou para mim. Então, o olhei nos olhos. Parecia que nós olhamos um para o outro antes de tudo acontecer. Isso foi assim por 2 ou 3 semanas. Eu não conseguia nem dormir. Isso porque aquilo me deixava ligado. Mesmo depois de saber que ele estava bem, ainda carrego isso. Neste dia, conseguimos filmar o incrível encontro de Kevin e do Sr. Barron pela primeira vez desde o acidente. Nada disso tem a ver com você. Foi tudo minha culpa. Foi erro meu. Aconteceu de ser você a pessoa em quem eu bati. Então, por favor, me desculpe por envolvê-lo nisso ou por algum aborrecimento ou me desculpe, por favor. Bom, olha, está tudo bem. Digo, por ver você bem. Todos nós erramos. Eu estou feliz por ver você bem. Bem, muito obrigado pela sua consideração. Isso foi, quero dizer, ver você bem foi muito bom. Bom mesmo. Em cada parte dessa história, você pode ver o poder, a força e a gentil mão de Deus em ação. Eu costumava pensar que era invencível. Eu costumava achar que podia tudo. Ir para a escola, dizer quantas bobagens eu quisesse, pôr a cola da prova no bolso, passar pela escola fazendo tudo do meu jeito e não me preocupar com nada. Não me preocupar com nada mesmo. E depois disso, a verdade foi jogada na minha cara. E ela me dizia que eu não posso. E a realidade disso tudo me colocou mais perto de Deus, para reconhecer que Ele está no comando e que Ele tem o poder. Deus será grande para qualquer um que o permita. Eu descobri que Ele tem princípios e leis e caminhos que Ele definiu. Seu reino é definido desta forma e se aceitamos sua palavra e descobrimos quais são suas leis, então obteremos sucesso e poderemos ter vida abundante.